Boa tarde, alunos. Hoje nós iremos iniciar a nossa aula falando sobre a Guerra Fria, né? Vamos começar falando sobre o contexto da Guerra Fria. No final da Segunda Guerra Mundial, nós temos, como após a Primeira, né, um grande impasse entre os grandes poderes, né? No final da Primeira Guerra, nós tivemos lá da Inglaterra e vários outros poderes, e agora é a União Soviética e os Estados Unidos conseguindo enxergar a vitória, eles começam uma corrida de influência e se preparando para uma expansão no pós-guerra. Mesmo antes de acabar a guerra, né, ali em 1945, quando eles estão vendo que a guerra está acabando e que a Alemanha vai perder, eles começam a fazer essa corrida de influência, preparando para essa expansão pós-guerra. Os Estados Unidos, ele tinha como desafio evitar a expansão do socialismo. E os soviéticos viam um momento favorável para um crescimento deles no cenário global. Os Estados Unidos tentando evitar essa expansão, porque o sistema econômico socialista quebrava o sistema econômico dos Estados Unidos, e os soviéticos vendo que todos os países eles estão meio que passando uma necessidade, né? Então, muitos países em crise, muitas colônias querendo finalmente ser independentes. E agora, esse é um momento favorável para isso, né? Aqui embaixo umas fotinhos falando um pouquinho sobre essa rivalidade, né? Como ele apareceu em jogos, filmes, isso é falado até hoje. A Segunda Guerra, ela já acaba com o medo de que ia iniciar uma terceira guerra mundial por causa desse conflito dessas superpotências, né? E ela se inicia o que a gente chama hoje em dia, naquela época não era, tá, gente? De Guerra Fria, onde tem uma tensão tão grande entre esses países que qualquer provocação entre um outro pode causar essa guerra. E apesar do conflito nunca ter sido estourado, né, muitos vão surgir nesse momento. E todos eles com essa coisa em comum. Eles eram financiados ou pela União Soviética ou pelos Estados Unidos, né? Os dois lados dos conflitos. E esses conflitos ocorreram em todo o planeta, né? E ocasionaram mudanças políticas, sociais, filosóficas, culturais e tecnológicas. O mundo só é como é hoje em dia por causa dessa corrida que esses dois países fizeram, né? Aqui a gente tem agora um vidinho falando um pouco sobre isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Opa, o que tá acontecendo? Calma aí, gente. Não, não é agora o vidinho, não. Desculpe-me. Vamos falar agora um pouquinho sobre a ONU, gente. A formação da ONU, que é muito importante nesse momento, né, que é a Organização Mundial das Nações, aconteceu com o final da guerra, com 51 países que se unem a partir de uma coisa que eles chamam de Carta das Nações, como uma espécie de constituição para o mundo, né? Eles falam o seguinte: se você fizer as suas leis baseadas, ou a sua constituição baseada nessa Carta das Nações, você vai ter um país que vai prosperar e que vai ter paz. E ela vem para completar o trabalho que havia sido iniciado lá pela Liga das Nações com o final da Primeira Guerra Mundial, que não tinha dado muito certo, né? A Liga das Nações não tinha muita força. Agora a ONU, ela pregava por ser realmente uma força de resolução de problemas mundiais. E se necessário, elas até mesmo utilizavam tropas armadas para impor as decisões que a ONU tinha dado. A ONU, sim, agora diferente da Liga das Nações, tinha um exército. Era uma mistura de vários países, de forças armadas de vários países, mas tinha. Eita, nós estamos com um probleminha, né? A ONU, ela é atualmente muito criticada pela falta de poder que elas tiveram na resolução de muitos conflitos que tiveram durante a Guerra Fria. Mas ela solucionou a maior parte dos problemas que tiveram envolvimento, né, dos que tiveram envolvimento, e apoiou o processo de todas as independências africanas e asiáticas. Ou seja, ela não conseguiu mesmo brigar contra essas grandes nações que eram a União Soviética e os Estados Unidos, mas eles conseguiram auxiliar e dar um apoio a todas as independências, a todos os países que estavam querendo ser independentes e que estavam querendo resolver conflitos, principalmente na África e na Ásia.
Com mais de 60 anos de existência hoje em dia, a ONU diversas vezes teve a autoridade deles restrita e outras vezes o discurso de paz dele ignorado. E a maior prova disso foram as ações de financiamento de guerra da União Soviética e dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Ou seja, esses conflitos aconteceram, guerras como a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia aconteceram. A ONU falava, pregava para esses países pararem esse financiamento para acontecer a paz, entendeu? Falar que eles iriam levar tropas para esses lugares, para auxiliar, para fazer essas coisas, mas como era muito polarizado e era apoiado pelo povo, né, e os Estados Unidos e a União Soviética estavam ignorando esses discursos de paz, eles não conseguiam ter ação. A gente tem aqui a bandeira mundial da ONU, e também a ONU, gente, ela está sediada, né, em Nova York, mas existem várias sedes regionais em outros países. E ela é atualmente formada por 92 estados soberanos, tá? 92 países mesmo. Tem alguns outros países informais que estão lá, né? Que são ou países que estão querendo ter a sua independência, até mesmo hoje em dia, tá? Ou povos que se consideram independentes do país que vivem. E a ONU e suas agências, elas colaboram com doações, empréstimos na busca de soluções para problemas em muitos países, principalmente fome, sede, vacinação. Eles têm campanhas sociais em todo o mundo. Vou botar um vidinho agora para vocês verem sobre a ONU. O ano era 1945. Outubro de 45. O mundo ainda em choque com o horror da Segunda Guerra Mundial. Foi neste momento que os líderes decidiram criar as Nações Unidas. I'm prepared to wait for my answer until hell freezes over. Paz, desenvolvimento econômico e social, respeito aos direitos humanos. O DNA da ONU foi o multilateralismo, a participação de todos nas decisões, nos rumos da humanidade. Dag Hammarskjöld is dead. Olha o Kennedy. But the United Nations lives. Enquanto a sede da ONU era construída em Nova York, entre o fim da década de 40 e o começo dos anos 50, as Assembleias Gerais já ocorriam com a liderança de um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha. My decisions, even though they be personal, will be inspired in my duty toward you, in the adherence of Brazil to her traditions of historic impartiality and juridical culture. And last, but not least, in my country's faithful support of the United Nations. Oswaldo Aranha foi ministro das Relações Exteriores do Brasil durante o governo de Getúlio Vargas entre 1938 e 1944, antes da criação das Nações Unidas. E por um acaso do destino, ajudou a construir uma tradição, um representante do Brasil fazer todo ano a abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU. O acaso é porque Oswaldo Aranha não era o diplomata na representação do Brasil junto à ONU, mas como o titular morreu, Oswaldo Aranha assumiu o posto. O que ele não contava era a escolha de seu nome em 1947 para presidir em 2 momentos a Assembleia Geral das Nações Unidas. Em ambas as ocasiões, os debates se concentraram na criação do Estado de Israel a partir da divisão do território da Palestina no Oriente Médio. O Brasil tem um papel relevante na ONU, isso é inegável, né? Entre os países emergentes na época, né, o chamado terceiro mundo, hoje emergentes, entre os países do terceiro mundo, né, o Brasil exercia um papel de liderança, né? Principalmente a partir dos anos 50, 60, a gente foi ganhando algum destaque. Em mais de 7 décadas, a ONU respondeu aos clamores que levaram à sua criação. Apoio em eleições, vacinação de crianças, distribuição de alimentos e combate à fome. A hungry man is an hungry man. We should not confuse the signing of agreements with the solving of problems. Além de ações humanitárias, manutenção da paz e iniciativas contra as mudanças climáticas. Having been vanquished and consigned to the past,
We are all in this together. No country can opt out of global warming or fence in its own private climate. Atualmente, a ONU conta com 193 países e é financiada a partir de contribuições dessas nações. Também teve uma gradativa mudança de perfil ao incorporar cada vez mais novas necessidades da sociedade. O sistema Nações Unidas, no curso do tempo, foi se mostrando muito sensível àquilo que surgia como demanda nova da humanidade, se é que eu posso usar essa expressão. Isso quer dizer o quê? A ONU foi assumindo tarefas que envolviam a discussão sobre os direitos das crianças, a educação, a saúde pública, os alimentos, o trabalho, o meio ambiente. E isso foi dando uma visão totalmente nova sobre a ideia de segurança e paz, muito mais vinculada a uma percepção de bem-estar dos indivíduos, que é fundamentalmente importante quando a gente pensa o século XXI, do que a um olhar do século XIX, por assim dizer, onde o que importa é a paz entre os chefes de Estado. Bem, como a gente viu, o Oswaldo Aranha, né, ele foi muito importante para trazer né, uma coisa que é muito boa para o Brasil, né? Nós temos a honra de sermos sempre o país que faz a abertura de todas as discussões da ONU, né? Na primeira vez foi uma votação, né? Não, na verdade não foi uma votação, foi quem iria fazer essa abertura era uma pessoa sorteada. E depois que ele fez a primeira abertura, as pessoas gostaram tanto do discurso dele que ele foi lá e escolheram ele para fazer a segunda também, né? E a partir disso começou o Brasil fazendo sempre, iniciando os discursos, né? A gente pode ver também uma coisa durante a história, né? Que os Estados Unidos sempre tentou tirar isso da gente. Eles sempre tentaram ser o país que faz o primeiro discurso na ONU. Mas, nos Estados Unidos, até mesmo hoje, a ONU é vista como um movimento hippie, um movimento de esquerda que eles não gostam, entendeu? E é por isso, por falta do apoio público também nos Estados Unidos, que eles não têm isso. Mas eles sempre tentam tirar da gente isso. Vocês conseguem ver, conforme vocês forem seguindo notícias, quando chega perto das reuniões gerais, né, vocês conseguem ver que sempre chega a essa discussão de novo. Esse aqui não é para vocês. Mas vamos falar um pouquinho sobre o começo da Guerra Fria, né, gente? Nós temos os Estados Unidos fazendo a doutrina Truman, que foi um esforço dos Estados Unidos para impedir que os países adotassem o comunismo. Isso começou principalmente com apoio financeiro, tá, gente? Mas, nos primeiros anos da Guerra Fria, que foi logo após a derrota da Alemanha, eles foram os mais complexos da Guerra Fria. Primeiro de tudo, nós temos que a Alemanha é dividida em duas partes. A Alemanha Ocidental é capitalista e a Alemanha Oriental é socialista, né? Eles dividem ela no meio. A gente consegue ver que não é mais ou menos isso. Porque, a gente consegue ver aí essa imagem, o amarelinho é capitalista e o laranja é socialista, mas a gente tem Berlim ali no meio da Alemanha Oriental, no meio da Alemanha Socialista, e ela também é dividida em dois. Berlim é o caso mais ilustrativo da guerra. A capital alemã, ela é dividida sem nenhuma opinião da população, tá, gente? E apesar de estar do lado socialista da primeira divisão, ela é dividida em dois. E para evitar fugas do lado socialista para o lado capitalista, o governo soviético ergue um muro, que é o Muro de Berlim, em 1961. Só que é o seguinte, gente, o Muro de Berlim ele foi construído em uma noite mesmo. Começou no escurecer e acabou logo de manhãzinha. E quando ele foi construído, ele tinha lugares que ele passava até mesmo dentro de casas, né, pelo meio de uma casa. E quem ficou do lado capitalista? Ficou do lado capitalista, agora é capitalista, e quem ficou do lado socialista, agora é socialista. Podia até mesmo você acordar no dia seguinte e um membro da sua família tá do outro lado do muro. E é por isso que as pessoas tentavam fugir
do lado socialista para o capitalista. E também porque na Alemanha, vocês lembram, existia muito medo do comunismo, né? Eles pensavam que o comunismo ia destruir a Alemanha, destruir a vida deles. E então as pessoas tentavam fugir. O muro, na realidade, ele acabou sendo defendido por ambos os lados. Mas nesse momento, gente, rolou muito, mas muita contrabando dos dois lados, tá, gente? Pessoal levando armas, levando alimento, levando produtos de ambos os lados, eles fazendo esse tipo de contrabando. Isso é uma coisa que aconteceu muito. Aqui a gente tem algumas imagens do muro, aqui a gente consegue ver pessoas tentando fugir pro outro lado do muro. E, gente, esse murinho pequenininho aí era muito bem protegido, tá? Muita gente morreu tentando atravessar esse muro em vários momentos do dia, tanto de dia, tanto à noite, durante todo o momento que ele estava de pé. Iniciava, nesse momento, um período que foi escrito pelo Winston Churchill, lá da Inglaterra, como cortina de ferro, porque havia uma divisão impenetrável na Europa. Ele falou que se fechou uma cortina de ferro onde nada poderia passar, né? Ele falando que comercialmente, culturalmente, nada passaria de um lado para o outro. E para tentar parar o avanço dos soviéticos, os Estados Unidos iniciam o que eles chamam de Plano Marshall, que é mais um auxílio econômico para os países que estavam devastados pela guerra, tá, gente? Porque os países ali da Europa, eles, como na Primeira Guerra Mundial, haviam sido devastados mesmo, eles estavam em crise. E isso acabou sendo muito efetivo para a parte ocidental da Europa. Em 1947, é criado em Moscou uma coisa que eles chamam de Cominform, que ele é um organismo que reunia todos os países comunistas. O que isso significa? Todo país que se diz comunista agora faz parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, fazem parte daquele país. E para combater o Plano Marshall, a União Soviética também cria a Comecon, que é o Conselho de Assistência Mútua, com a ideia de diminuir a inflação dos países, né? Ele também estava dando dinheiro, que se juntaram à União Soviética. Os países agora soviéticos utilizariam o rublo russo como uma nova moeda. Ou seja, todos esses países literalmente viram um país só, até mesmo com a mesma moeda. Quem vai roubar essa ideia vai ser a Europa, a União Europeia, depois desse momento, quando eles criam o euro, que é também uma moeda para vários países, porque isso diminui a inflação. Também nesse período nós vamos ter as novas alianças militares. Vocês lembram que a Primeira Guerra Mundial, ela começou por quê? Porque eles tinham uma política de alianças. Essa política de alianças não deu certo. Mas daí, depois da Primeira Guerra Mundial, o que eles decidem? Que eles vão criar mais uma aliança, não aprenderam. E acaba a Segunda Guerra Mundial, o que eles falam de novo, não aprendendo, vamos criar novas alianças militares. A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, era capitalista e fazia principalmente os países que estavam ali no Atlântico Norte, né, no norte do Atlântico. O Brasil não fazia parte dele, tá, gente, da OTAN. E o Pacto de Varsóvia, que era socialista. Todos os países que eram comunistas, que agora eram um país só, também tinham uma aliança militar. Com eles funcionou bem melhor do que a OTAN, tá, gente? Aqui nós temos um mapinha falando um pouquinho sobre a cortina de ferro. Foi literalmente essa divisão, gente. Rolava muito contrabando entre essas fronteiras, tá, gente? Pensar nisso. Não tinha o comércio oficial, mas tinha muito contrabando. Nesse momento também vai começar a corrida armamentista, né? Porque os Estados Unidos desenvolveu e utilizou a bomba nuclear. E o que deixou o mundo no ponto de um precipício, literalmente. Porque a União Soviética, ela se via na obrigação de recriar ou copiar a bomba nuclear para evitar uma aniquilação num possível conflito, né? Que se eles entrassem em guerra, os Estados Unidos iam enviar uma bomba para Moscou. E para provar sua capacidade de disparar os mísseis intercontinentais, que era uma tecnologia que os Estados Unidos ainda não tinha, a União Soviética lança o primeiro satélite, o Sputnik. Eles mandam um míssil para o espaço com esse satélite e viram e falam: ó, gente, agora a gente consegue lançar em praticamente qualquer lugar do mundo. E depois disso também veio a tecnologia para disparar mísseis por submarinos.
o que tornava vulnerável literalmente qualquer parte do planeta, porque o submarino está embaixo d'água e você não sabe onde, né, ele pode chegar a qualquer lugar do planeta. E ambas essas tecnologias logo foram copiadas pelas forças opostas, tá, gente? O momento de maior tensão foi a crise dos mísseis em Cuba, que quando os Estados Unidos constataram que a União Soviética estava instalando mísseis nucleares em uma das ilhas de Cuba, a 150 quilômetros da Flórida. E o John Kennedy anuncia, por causa disso, um bloqueio naval. Nenhum barco entraria ou sairia de Cuba. As bombas que estavam em Cuba poderiam atacar qualquer parte dos Estados Unidos, tirando uma partezinha ali, Alasca, essas coisinhas mais longes, que saem um pouquinho do território realmente americano. Mas isso trouxe uma tensão muito grande, porque os Estados Unidos já estava com algumas bombas lá na Turquia e na Grécia, entendeu? Eles ambos poderiam atingir, jogar mísseis nucleares agora nas próprias capitais. Uma frota naval russa, ela ficou parada na fronteira marítima esperando a autorização para a entrada dos navios deles no mar cubano. E a versão mais aceita da resolução desse conflito foi que o líder soviético, o Nikita Khrushchev, querendo evitar o conflito, negocia com o Kennedy algumas das sanções que evitariam a necessidade dos mísseis em Cuba, né? Tanto os Estados Unidos não tentar invadir Cuba, como ele também permitir que Cuba comercie com o mundo inteiro, né? Mas não se sabe ao certo o real motivo da retirada desses mísseis, tá, gente? Essa versão de cima é só a versão mais aceita sobre isso. Agora vamos assistir um vidinho falando um pouquinho sobre essa crise dos mísseis. A crise dos mísseis de Cuba. A crise dos mísseis de Cuba foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria e o momento mais próximo de uma guerra nuclear que o mundo já passou. Foram 13 dias de incertezas e insegurança. A qualquer momento, uma guerra nuclear poderia acontecer. Mas o que foi e como aconteceu essa crise? Bem, tudo começa com a Revolução Cubana, que teve seu fim em 1959. Fidel Castro, Che Guevara e seus guerrilheiros conseguiram tomar o poder da ilha de Cuba e a transformaram em um país comunista. Sim, um país comunista, na América. Os Estados Unidos, obviamente, odiaram isso. Lembra que ele se envolveu em guerras na Ásia para evitar que o comunismo se espalhasse por lá? Então, agora a coisa aconteceu na América, embaixo de seu nariz. Os americanos tinham que fazer alguma coisa. Então eles resolveram treinar alguns cubanos exiliados, armá-los e mandá-los para Cuba. Essa que ficou conhecida como a invasão da Baía dos Porcos, que falhou miseravelmente. Os cubanos, no entanto, sabiam que os Estados Unidos não iria desistir tão facilmente, e pediram ajuda à União Soviética. Os soviéticos, com isso, viram uma oportunidade imensa de resolver um problema. Os americanos tinham instalado armas nucleares na Itália e na Turquia, que facilmente poderiam atingir cidades importantes, como Moscou e Leningrado. E isso era horrível para os soviéticos. Com isso, eles resolveram pagar na mesma moeda, e resolveram levar mísseis nucleares para a ilha de Cuba. Essa, obviamente, era uma operação secreta. Os americanos notaram a movimentação de vários navios soviéticos na ilha de Cuba, e eles sabiam que era armamento bélico. Porém, as bombas nucleares foram bem escondidas. Todo o processo de entrega das bombas em Cuba tinha que ser algo extremamente secreto. Eles geralmente faziam isso à noite, pois na luz do dia os americanos poderiam espionar facilmente. Os americanos sabiam que algo grande estava acontecendo em Cuba. Eles só não sabiam exatamente o que. Então, um dia, um avião espião americano fotografou uma base, e com a análise das imagens, eles descobriram que não se tratava de qualquer arma, e sim de armas nucleares, que poderiam facilmente atingir pontos importantes do país, como a capital, Washington, D.C. Alguns desses mísseis eram tão avançados que poderiam atingir boa parte do país, salvo uma pequena parte no extremo noroeste dos Estados Unidos. Isso deixou eles muito assustados. Durante as últimas guerras que os Estados Unidos participaram, como as 2 guerras mundiais, por exemplo, a parte principal do país era sempre protegida pela distância dos acontecimentos. Desta vez, a ameaça estava próxima ao solo americano. Isso fez eles declararem o DEFCON 2, pela primeira vez na história, um passo atrás do DEFCON 1, que significa guerra nuclear.
De início, os oficiais americanos pensaram em bombardear as bases e invadir Cuba rapidamente, antes que eles conseguissem armar as bombas. Porém, montar um exército invasor tão rápido assim não era fácil, mesmo para os Estados Unidos. E uma coisa eles não sabiam: as bombas nucleares já estavam praticamente prontas para o uso. Porém, de início, eles decidiram apenas bloquear a entrada de navios com armas nucleares na ilha de Cuba, o que os americanos chamaram de quarentena, para não usar o termo bloqueio, que geralmente é usado em guerras e bloqueia toda a entrada no país. Neste caso, eles não bloquearam a entrada de comida ou outras coisas necessárias, somente a entrada de mísseis. Os soviéticos, no entanto, consideraram isso um ato de guerra e agressão, pois são águas internacionais, os americanos não tinham o direito. Tudo isso deixou o mundo em uma tensão imensa. Os Estados Unidos exigiam a retirada dos mísseis imediatamente, mas os cubanos e os soviéticos insistiam que os mísseis eram apenas para defesa. Muitas pessoas do governo americano defendiam a invasão de Cuba, porém Kennedy queria tentar uma melhor saída. Então começam longas negociações entre o presidente Kennedy e o líder da União Soviética, Nikita Khrushchev. Porém, enquanto isso, todos esperavam pelo pior. Em um certo dia da crise dos mísseis, conhecido como o Sábado Negro, o mundo nunca esteve tão próximo de uma guerra nuclear. Um avião espião americano estava sobrevoando Cuba, e ele foi derrubado por um míssil soviético. O piloto morreu. Isso deixou o exército americano ainda mais revoltado. Enquanto isso, navios americanos começaram a atacar submarinos soviéticos. Não era um ataque para destruir o submarino, e sim para fazê-lo subir à superfície e identificá-lo. Esse submarino em questão tinha um torpedo nuclear, e eles estavam em uma profundidade que não conseguiam se comunicar com Moscou há alguns dias. No momento em que a bomba de profundidade os atingiram, eles pensaram que a guerra já havia começado e queria usar sua bomba nuclear em alguns dos navios. Porém, para fazer isso, eles precisavam de uma decisão unânime dos 3 oficiais a bordo. 2 deles concordaram em lançar o torpedo. Porém, Vassily Arkhipov disse não e basicamente salvou o mundo. Imagine o que poderia ter acontecido se esse torpedo fosse lançado. Mesmo assim, a crise continuava. Muitas pessoas importantes do governo americano queriam invadir Cuba de uma vez e destruir as armas. Eles estavam pressionando cada vez mais o presidente Kennedy para concordar com isso. Ele, em uma reunião com o embaixador soviético, decidiram entrar em um acordo. A União Soviética removeria os mísseis de Cuba com a supervisão da ONU, para garantir que os mísseis foram realmente removidos, e em troca os americanos deveriam dizer em público que deixariam o governo de Cuba em paz, e que não invadiriam o país. Além disso, secretamente, os americanos teriam que remover os mísseis da Turquia e Itália. Os termos foram mandados para Moscou e todos esperavam uma resposta positiva da União Soviética. Se eles se negassem, os americanos provavelmente iriam tentar uma invasão em Cuba. Porém, algumas horas depois, a União Soviética anuncia a retirada dos mísseis, dando fim ao conflito. Esse foi um momento muito importante da Guerra Fria, pois o futuro do mundo poderia ser alterado drasticamente dependendo das decisões de algumas pessoas. Se o Kennedy tivesse autorizado o ataque, se o Khrushchev não tivesse aceitado os termos naquele momento, e se o Vassily Arkhipov tivesse dito sim. Qualquer mudança ou mal-entendido entre eles poderiam causar uma guerra sem precedentes. Felizmente, eles conseguiram resolver isso diplomaticamente. Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de apoiar o canal e de comentar. Então é isso, tchau. Até o próximo vídeo. Bom, a gente viu que foi uma situação muito tensa mesmo isso, né? Essa situação não foi única, tá? Não foi a primeira, não foi a última vez que isso aconteceu. Não somente em Cuba, né, mas em vários momentos da Guerra Fria, nós vamos ter esses momentos de tensão que a gente não sabe o que vai acontecer, né? A partir desse momento, a pressão mundial, né, em relação à corrida armamentista, né, levou a acordos entre os Estados Unidos e a União Soviética. Isso resultou, né, no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O que é isso? É um documento assinado pelo mundo, né, praticamente, poucos países não assinaram isso, falando o seguinte: não pode mais fabricar armas nucleares. E é por isso que quando um país chega perto de fazer uma arma nuclear, tem tanta pressão, tanto dos Estados Unidos como, hoje em dia, da Rússia, para não acontecer isso, para não ser criadas armas nucleares. Inclusive, Oriente Médio, Coreia do Norte, que eles falando que estão fazendo armas nucleares, sempre tem problema quando isso acontece, sempre rola essas brigas.
Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre os conflitos e também sobre a corrida espacial, né? Que aconteceu, como aconteceu essas crises e esses avanços tecnológicos, né? Mas na aula de hoje é só isso. Vou gravar essa aula, depois eu posto para vocês os exercícios. Tchau, gente. Tchau, professora. Obrigada. Nada.